aqui o nosso querido João Gilberto, que já esteve com a gente, pastor também da Igreja Batista, que hoje volta aqui ao nosso interativo para conversar sobre isso. Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. E aí eu queria que a gente conseguisse ajustar de uma forma a nossa conversa, que as pessoas passassem a entender melhor, porque seria isso que a gente está tratando aqui hoje. Então, além da aceitação à homossexualidade, existe diferença entre a igreja inclusiva cristã e a igreja tradicional? Boa tarde, Ana. Boa tarde para os espectadores. Primeiramente, a igreja inclusiva, aqui no Nordeste, é praticamente nova, mas no Sudeste é mais comum. Aqui está há quanto tempo? No Nordeste em si já tem cerca de 7 anos. 7 anos. Nós começamos o nosso grupo em dezembro do ano passado. Sim. A igreja inclusiva no mundo começou na década de 60, em 1968, em Los Angeles. No Brasil chegou em 2002. É uma coisa relativamente nova, mas não significa que não tenha credibilidade. A igreja inclusiva, ela trabalha com a visão da teologia inclusiva, que nasceu em 55, ao qual interpretou-se a Bíblia da mesma forma que em outra época interpretou-se que os negros poderiam adorar a Deus, que antigamente usavam a Bíblia para dizer que os negros não poderiam. No final do século XIX, as mulheres eram proibidas de adorar a Deus, todavia foi feita a interpretação bíblica, hoje as mulheres trabalham, as mulheres têm os seus cargos ministeriais, e hoje temos os homossexuais como pessoas que não são dignas, entre aspas, de estar na igreja adorando a Deus, exercendo o seu ministério. Então a igreja inclusiva, primeiramente, ela não é uma igreja para gays. Todavia, como a maior parte dos homossexuais se sentem excluídos em igrejas convencionais, o público em si de igrejas inclusivas são de homossexuais. Mas é uma igreja inclusiva, uma igreja para todos. E qual seria a outra diferença que a gente poderia colocar em relação à igreja inclusiva cristã e à tradicional? A igreja tradicional, eu basicamente fui a vida toda de igreja convencional e sei bem como é o tratamento das igrejas tradicionais em relação aos homossexuais. Umas de cara já dizem que é proibido, outras dizem que é um demônio, outras dizem que a pessoa não vai para o céu e ela tem que ser retratada na presença de Deus. Outras acolhem a pessoa, mas dizem que não acolhe o pecado e já trata o fato da pessoa ser homossexual como se fosse uma escolha. Eu escolho pecar. E não é assim. Então essa é a diferença. Uma pessoa que vai para a igreja convencional hoje, sendo homossexual, passa por essas dificuldades de saber, eu vou ser maltratado, eu vou ser bem recebido. E na igreja inclusiva é diferente, ela sabe que ela é o que ela é, ela tem a sua orientação sexual, porque não é um comportamento, ela sabe quem ela é e ela sabe também que vai ser bem recebida e vai adorar a Deus sem ser olhada de lado, sem estar Tem algumas imagens da igreja, pode soltar a produção, que aí a Fernanda vai falando um pouco aqui pra gente do que a gente está vendo. Então tem algumas imagens que você trouxe pra gente, né? Isso. Mostra um pouco da igreja. E onde é que fica a igreja? A igreja fica ao lado do Shopping Boa Vista, na rua Gervásio Pires, número 224. Então é fácil de encontrar, aí a gente Muito tá vendo fácil já. de encontrar. Isso foi uma foto do evangelismo que fizemos na parada da Universidade de Boa Viagem. Levamos o nosso cartaz, Jesus nos aceita, somos gays e cristãos. E foi bem interessante que pessoas passavam por nós e começavam a aplaudir, dizer, meu Deus, que bom, porque conhecem que tem no Sudeste. E aqui ainda dizem, já chegou aqui, que bom, que coisa boa. E as pessoas querem um espaço para adorar a Deus, um espaço que elas possam louvar ao Senhor, que possam fazer as suas orações. É a única sede que tem aqui? Aqui da Nova Aliança, sim. Existe outra igreja, inclusive, aqui em Recife, mas a Nova Aliança, ela foi fundada aqui e a sede é aqui. Ó, tem mais imagens também. Isso é a nossa igreja, foto do culto que nós tivemos. Também foto do culto que nós tivemos. E é isso que nós fazemos, nós levamos o amor de Deus para todos. Por isso que o público das igrejas inclusivas em si são homossexuais. Esse também foi um culto que nós tivemos. O conteúdo em si é basicamente o mesmo. É a Bíblia, é a mesma Bíblia. As pessoas não tem uma coisa diferente. Tem pessoas que acham engraçado, dizem, como é? Qual é a diferença? A diferença é essa, a diferença é o não julgamento. Mas o não julgamento não é feito de qualquer forma. Existe um estudo, existe uma base bíblica para isso. A mesma Bíblia que um dia foi usada, por exemplo, até a década de 60, para dizer que os negros não poderiam ter o seu papel na sociedade nem na igreja, é a mesma Bíblia que hoje nós usamos para dizer que os negros podem, que as mulheres podem e os homossexuais também. Então tem toda uma base bíblica que algumas igrejas convencionais condenam, mas que a ramificação da teologia clássica, que é a teologia inclusiva, já está mais do que comprovado. Inclusive os teólogos, alguns dos maiores teólogos do mundo, como Desmond Tutu, Leonardo Boff, eles são considerados até não liberais,
são heterossexuais e eles testificam a comprovação da teologia inclusiva como uma ramificação realmente da teologia clássica que é necessário para o acolhimento de todos, para a inclusão. Pastor Heriberto, o senhor como pastor da Igreja Batista, como é que o senhor vê essa questão da igreja inclusiva? Primeiramente, Dani, boa tarde. Boa tarde, Eu desejo a paz de Cristo sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Amém. E louva a Deus por mais uma oportunidade que você nos concede. Eu lamento o programa ser muito curto para a gente poder compartilhar esse assunto. Porém, eu já não concordo com a pastora quando ela trata da ideia de preconceito. Jesus, ele nunca criou preconceito com ninguém. Pelo contrário, Deus, ele veio ao mundo exatamente para buscar e reconciliar o homem com Deus diante de uma vida de pecado. Quando nós entendemos a ideia de uma igreja inclusiva, outra que exclui. Eu sirvo a Jesus há 26 anos. Tenho vários amigos, colegas. Antes de ser cristão, brincava quadrilha junina, e você sabe, quem sabe o que é quadrilha junina, sabe de que grande parte das pessoas que brincam, grandes homens que brincam, machos que brincam, eles têm a sua opção sexual partindo para o homossexualismo. Porém, a ideia de exclusão, isso é muito forte. Quando a pastora fala de que a igreja ela exclui, que a igreja tradicional, isso não é verdade. A verdade é de que Deus ele sempre abominou o pecado, mas ama o pecador. E a igreja, eu sou crente de Jesus há 26 anos. Antes de conhecer Jesus, eu não conhecia e não poderia defender aquilo que eu não conheço. A Bíblia diz que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Uma vez que nós conhecemos, Deus julgará a cada um de nós pelos nossos atos. E quando a Bíblia fala de pecado, Daniela não define pecado como pecadinho, pecadão. Pecado é errar o alvo. E todos nós temos princípios estabelecidos por Deus desde a criação. Onde é que nós nos espelhamos? E permita-me dizer, eu sei que tem algumas pessoas aqui que claro que vão defender, nós não estamos aqui com preconceito, mas é o ponto de vista delas, mas o ponto de vista bíblico ele defende exatamente que Deus criou macho e fêmea, todo mundo sabe disso. Uma das palavras mais sensatas diante dessa revelação é de que quando Deus o criou, ele criou para que houvesse multiplicação, está lá no livro de Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28. E outra prática, qualquer ela, permita-me ser muito objetivo, onde está a câmera aqui? Acho que eu posso escolher, que os meninos pronto. me seguem. Qualquer prática que contradiga a vontade de Deus é pecado. Eu não estou falando do pecado apenas do homossexualismo, nós vamos tratar disso. E eu estou dando que você abra esse espaço 2, 3, 4 vezes mais no mês para a gente poder compartilhar, porque a coisa às vezes fica muito vaga. E a ideia que é proposta por muitas vezes de ninguém que faz acepção de pessoas, e nós não fazemos. Nós amamos o ser humano na essência. Mas assim, pastor Heriberto, só para a gente concluir um pouquinho, o que eu entendi a Ananda falar é que na maioria das vezes a igreja tradicional ela olha, não é que ela vai excluir, mas ela olha como um ato de pecado, como um ato errado, e não é dessa forma que eles se sentem, né? O pecado, quando é visto, ele é visto como alguém que ainda não conhece, pelo tempo da ignorância no sentido do conhecimento da palavra de Deus, não a ignorância no sentido brutal da coisa, mas a falta do conhecimento leva-nos. Eu pequei muito, eu sou pecador até o dia de hoje. A diferença é que eu busco de Deus, o perdão do Senhor a cada dia, reconhecendo a divindade de Deus constantemente. Mas exatamente essa questão de que por que considerar pecado o fato de uma opção sexual, de uma coisa que muitas vezes vem desde pequenininho e que não é leviandade, não é uma brincadeira. Acho que é isso que a Ananda traz hoje. Um fato também interessante que foi falado, só para abrir esse parênteses, quando o pastor começou a falar, quando ele falou, né, Jesus, ele não é preconceituoso. Em nenhum momento eu falei que Jesus é preconceituoso. Eu disse que algumas igrejas são preconceituosas. Devido à história da exclusão, foi nesse sentido, assim, de não olhar como... A Amanda, ela deve estar, de fato, perdão dizer, equivocada. A igreja não tem. A igreja, Dani, a igreja é um agente ativo. É a maior instituição que resgata o homem do pecado, seja ele do vício, das drogas, da prostituição, da feitiçaria, do furto, do homicídio. A igreja tem um papel fundamental na terra, excelente, conquistado por Cristo,
onde ele ortogoldinho desta igreja que somos nós. A gente vai ter que marcar mesmo o próximo encontro. Tem muita coisa Pois é, vai ter. Não, até porque sim, eu estou entendendo perfeitamente, claro, para a gente poder, vamos marcar um papo só nessa situação. E equívoco é justamente falar que o homossexual é pecado. Acho que a não, questão não é o homossexual. É a homossexualidade. O homossexualismo que é abominável diante dos olhos de Deus, e eu posso mostrar isso aqui. Se você me der a oportunidade, eu sei que os meninos têm muita coisa aí para apresentar, e eu louvo a Deus pelo esse programa, mas Dani, a verdade não pode ser explícita. Se nós acreditamos que Deus é santo, jamais, eu vou partir de um princípio muito central e absoluto diante dessa verdade. Quando Deus criou o homem chamado macho e a mulher chamada fêmea. Partindo disso, ele diz: crescei e multiplicar, e enchei a terra. Silas Malafaia, um pastor muito renomado, alguém deve conhecer, ele usou uma frase que ele definiu: ponha um casal homossexual diante de uma ilha durante 50 anos e veja se a raça humana não vai ser mas aí a gente também vai ter que abrir um parêntese para aqueles casais heterossexuais que não conseguem ter filhos. Sim, mas aí é um caso aí já começa genético, não de opção. Certo? Porque então, a questão genética... assim, eu estou só abrindo os parênteses, porque assim, tem muitas questões de homossexualismo que se entende, inclusive hoje em dia, me corrija Nanda se eu estiver errada, de ter partido por uma questão genética. Então tem muito estudo em cima disso também. Né? Daí interessante isso. Então assim, a gente precisa marcar realmente um novo encontro para discutir isso. Porque da mesma forma que o pastor tem material para mostrar, nós também temos material para mostrar a mesma Bíblia. Por isso, a mesma Bíblia que usou um dia para fazer escravos, usou para dizer que a mulher era submissa ao homem, é a Bíblia que diz que os homossexuais não podem adorar a Deus. Marcado, então. Diante disso aqui, quem conhece um pouquinho mais, ou um pouquinho de Bíblia, tanto como eu conheço um pouquinho, como ela também, vai lembrar que há um texto na palavra de Deus de um eunuco, que era um etíope e que era um negro, e que ele perguntou a Jesus, a Filipe, em um momento que ele estava lendo as Escrituras que falava da pessoa de Cristo, e dizia o texto que Cristo era o Redentor, que Cristo era o Messias, que ele tinha para reconciliar o homem com Deus, e Filipe, perguntado por este eunuco, o que eu devo fazer? Aliás, o eunuco perguntando a Filipe, o que devo fazer para ser batizado, para ser salvo? Aí ele descreve do Senhor Jesus: será salvo mesmo, então vai lá. Aí ele diz: ali tem água e nada pode impedir que eu seja batizado. Então ele foi batizado, o nome do Senhor foi glorificado, e aquele eunuco, que era um negro etíope, ele foi salvo para a glória de Deus. Se alguém deturpou lá na frente, ou cá para frente, não foi o cristianismo, muito menos o evangelho, que é poder de Deus para a transformação de todo homem que dele crê. Então nós amamos, Dani, todos os nossos irmãos amigos. Nós não podemos defender ou fazer apologia àquilo que a Bíblia não faz, aquilo que o Senhor de alguma forma ele então já está feito, próximo encontro marcado. Mas essa história que ele falou, essa história que ele falou que está em Atos capítulo 8, do verso 26 ao 31, e também do 36 ao 37, que fala do batismo e do conhecimento, em nenhum momento diz que se o eunuco fosse homossexual, ele deixou de ser. Diz que ele foi salvo. Então é isso que eu digo, a Bíblia, algumas pessoas interpretam em dois pontos, cada interpretação de cada um. Muitos só interpretam o que convém. Não, porque a gente não está falando do pecado do negro, mas a discriminação que foi proposta pela nossa irmã aqui, de que a igreja usou a Bíblia para discriminar o negro no nosso país. O país abençoado por Deus, cheio de moreno, com culturas usou até 1888 e até 1960 nos Estados Unidos. De alguma forma, se usou foi o homem, não o cristianismo. E o homem está usando para condenar o homossexual. Não é para condenar a prática do pecado. Não é pecado. Ter um relacionamento homoafetivo não é pecado. A Bíblia diz que é abominação. Você me deixa ler um versículo bíblico. A gente já está com o tempo para lá de estourar. Eu preciso marcar o próximo defender essa peça. Vamos marcar uma próxima conversa. Deixa eu mandar um abraço para a nossa igreja e dizer para os irmãos lá do Marcos Freire, de Jaboatão, de Piedade, Candeias, que nos conhecem: olha, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus na sua essência, e que Deus abençoe a cada um dos amigos e irmãos que estejam nos ouvindo. E não esqueça, Jesus é o nosso alvo. Nós nunca vamos defender a homofobia. A igreja contemporânea, a igreja não vai defender, vai ter esse preconceito, nunca vai ter. Pelo contrário, nós abraçamos, volto a dizer, a igreja é a instituição que mais resgata o homem do pecado.
não é o homossexual, marcado, mas é o pecado do homossexual. E eu digo, marcado, eu vou a colocar todos, os vamos ler realmente a Bíblia e vamos ver que Deus não condena a homossexualidade. Não condena. Condenados então, que Deus abençoe a nós todos. Não condena a sexualidade. Pela Em presença de nome de vocês. Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tá em nome de marcado, eu vou Jesus. cobrar, hein? Um abraço para todo mundo da igreja. Deus abençoe a todos. Para ele nos visite lá. Obrigado, Dani. Um Obrigada, de abraço para todo coração. o povo de Deus também. em nome de Gente, Jesus. deixa eu convidar vocês